Vamos seguir por aqui, porque olha só, o ministro da Agricultura e empresário Blairo Maggi indicou o nome do Renan Santos, inclusive, agora para essas últimas, né? Então, vem aí um novo apoiador, agora a gente tem uma nova dinâmica, pode-se esperar, na verdade, uma nova dinâmica. Por quê? Após esse encontro com o pré-candidato à presidência da República, então, ele deixou o nome como indicação do Renan Santos. A articulação política ocorreu em Mato Grosso e ainda sinaliza movimentações de lideranças regionais, justamente para essa disputa eleitoral de 2026. A indicação busca ainda fortalecer alianças e ampliar o apoio ao nome apresentado para a corrida presidencial. Tu esperava essa indicação do Blairo Maggi? Nada te surpreende, Diogo? Não, não me surpreende nem um pouco, ao contrário, mas me soa muito consistente. O Chico certamente vai ter opinião igual ou mais intensa ainda. Porque quem é Blairo Maggi, que algumas pessoas não conhecem? Secretário de Agricultura, governador de estado, produtor agrícola, ministro de Agricultura, um grande produtor rural, uma liderança na sua área, sem dúvida alguma. Eu sei, algumas pessoas não gostam, até porque quem tem participação política tem pessoas que o agradam e pessoas que não agradam, e assim vai indo a coisa. Mas é uma grande liderança no setor. Quando o Blairo faz esse aceno numa seara onde o pai do Flávio transitava com uma facilidade razoável, e Ronaldo Caiado nasceu nesse meio. O avô do Ronaldo Caiado era do agro, o pai dele ele é pecuarista, médico também, mas sempre ligado à agricultura, e de repente chega Renan Santos e tem uma aceitação muito positiva de Blairo Maggi. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai disseminar por outros lugares. Até onde vai, não sei. Mas nesta semana, no início desta série do programa, a gente falou aqui que o Renan Santos já conseguiu ser o candidato das redes sociais. Ele está o novo queridinho, digamos assim, Nas né? redes sociais é indiscutível. Ele está dominando, exato. Agora eu vejo amigos meus que não são tão afetos às redes sociais, cada vez mais perguntam, mas quem é esse Renan? Dá para confiar nele mesmo? Sabe, começam a pensar. Ele está entrando no mundo analógico. E o mundo analógico é importante nas eleições, porque a gente tem que lembrar que a maioria do eleitorado brasileiro tem mais de 40 anos de idade. E muitos têm mais de 60. Não quer dizer que são todos analógicos de forma alguma, mas uma parte considerável tá certo? E no meio rural, eles são muito digitais na parte de trabalho, mas não de informação por redes sociais, de política, etc. Então, esses passos do Renan vão ser decisivos. Depende muito se ele vai saber ser um candidato analógico no mesmo nível que ele foi como um candidato digital. Me parece que os primeiros passos ele está dando com muita assertividade. E você, Chico? Olha, o Blairo Maggi fez um ato que eu não imaginava que viesse a acontecer. O Renan foi viajar. Ok, está viajando no Brasil. Bacana. Todo mundo devia viajar e fazer o que ele faz. Vai lá amassar um pouco de barro. Muito bem. Foi ao Mato Grosso. Foi recebido em uma reunião com vários políticos. Estava lá o Blairo, estava lá o ex-governador, fizeram a reunião foi noticiada. Normal, até aí um lance de política. Agora, no dia seguinte, o Blairo publica no Instagram dele 3 fotos, ele, Blairo Maggi, com o Renan, e dizendo, acho que a gente tem um print aí para colocar, não é? Que está aqui, ó lá. Ontem conheci o candidato à presidência do Brasil, será uma boa opção, uma alternativa em meio à polarização. O Blairo Maggi se expôs em favor do Renan. Bom, há um pano de fundo dessa questão toda que o Felipe sabe, o Diogo sabe tudo. O bolsonarismo, o Bolsonaro, o PL lá no Mato Grosso, tem um candidato que se legitimou em uma convenção agora, que é um senador, o Wellington Fagundes. Mas o governador Mauro Mendes, que deixou o cargo, ele quer reeleger ou quer passar o seu bastão para o seu vice, que está no governo, que é lá o Otaviano Pivetta, que é o cara ligado muito ao agro. Então, existe um agro não bolsonarista no Brasil e no Mato Grosso. Vou dizer, esse agro mais tecnológico, em certo sentido,
mais moderno, embora essas definições sejam um pouco frágeis para descrever essa questão. Então, há um embate. Lá no Mato Grosso, o que eles pedem é para o Wellington Fagundes, candidato do Bolsonaro, desistir. Porque senão vai dividir o voto entre o Pivetta, que está no governo, que era vice, e o Wellington, que já é senador. Então, provavelmente, obviamente, o ex-governador, o Mauro Mendes, o Blairo, eles estão aí. Essa direita ligada ao agro, não bolsonarista, ela existe, ela é forte. Basta dizer que o ministro da Agricultura do Lula, agora que deixou o cargo, o Carlos Fávaro, é ligado a esse grupo do Blairo Maggi. Era ministro da Agricultura do Lula. Assim como o Roberto Rodrigues, o grande ministro, o maior dos líderes do agro, foi ministro da Agricultura quando o Lula se elegeu pela primeira vez. Ainda bem que estava lá o Carlos Fávaro, não põe lá um maluco de um esquerdista lá que vai fazer esse monte de besteira toda. De qualquer forma, existe um jogo político do Mato Grosso, o Blairo está acenando nesse contexto. Agora, para o Renan, nossa, para o Renan foi assim, uma levantada, né? O Renan subiu mais um degrau no patamar que ele está se colocando na política do Brasil. A gente vem falando bastante do Renan desde segunda, desde a nossa estreia, inclusive, agora vem esse apoio de Blairo Maggi, inclusive, e eu vi muitas comparações nas redes sociais e até em tons de preocupações de algumas pessoas com relação ao Renan poder se tornar um candidato no mesmo estilo do... Perdi o nome aqui. Do Milei da Argentina? Não, do nosso ex-pré-candidato do ano passado. Do Pablo Marçal? Pablo Marçal. Gente, fugiu o nome do Pablo aqui da minha cabeça. Eu vi muitas pessoas comparando ele com o Pablo Marçal. Que bom que fugiu, que já ficou para trás, né? O Pablo Marçal. Pois é. Não, é que eu vejo... Legitimando o seu lápis. É que assim, na verdade, quando o Pablo Marçal lançou também a candidatura, também eu senti muito esse apoio, na mesma frequência que está sendo agora essa onda de apoio com relação ao Renan. Será que a gente pode esperar isso ou seria cedo demais, Felipe? São perfis um pouco diferentes e situações políticas um pouco diferentes. O Pablo Marçal ele já tinha mais escândalos nas costas do que tem o Renan Santos, escândalos que foram usados contra ele ao longo de toda a corrida eleitoral. Repare que, fora ativistas bolsonaristas batendo boca com ativistas do MBL na rede social, ainda não se voltou a bateria, vamos dizer assim, pelos principais candidatos contra o Renan Santos, expondo alguma coisa absurda que ele tenha feito. Quer dizer, quem está na liderança, na vice-liderança, costuma ignorar quem está embaixo. Ontem eu estava apontando que o Caiado, um dos sinais de que ele está crescendo é que o Eduardo Bolsonaro foi lá responder a ele. É claro que o Eduardo bate boca com um monte de gente na rede social, mas para o Caiado é ótimo que a família Bolsonaro passe a atacá-lo depois que ele começou a subir o tom nas suas críticas, porque ele vai furando a bolha dele, entrando na bolha, que não digo só bolsonarista, mas quer dizer, na massa alcançada pela propaganda bolsonarista, não necessariamente pessoas que sejam bolsonaristas. Aliás, esse troço de voto bolsonarista, isso não é algo permanente. Quer dizer, você tem muito voto, como o Chico estava falando, no agronegócio, que é um voto que, nessas últimas décadas, se tornou antipetista, anti-Lula, anti-esquerda, por uma série de razões reais. Quer dizer, por uma série de posições em determinados temas, por uma série de escândalos, por não ser bom, inclusive, para o negócio dessas pessoas, as políticas públicas e econômicas que são levadas adiante pelo governo de esquerda. No entanto, se vota num candidato da família Bolsonaro, como se votou em 2018 no Jair Bolsonaro, quando ele ganhou, ou se votou no Jair Bolsonaro em 2022, nesses segmentos, porque parecia ser para essas pessoas a oposição que tinha mais chance. Primeiro que parecia ser oposição, né, que muitas vezes eu chamo de suposta oposição, porque parece fazer tudo que o PT quer. Mas, havendo outras alternativas e essas pessoas apresentando as suas ideias, as suas propostas, o Flávio se enredando em escândalos, o Bolsonaro preso e tal, você tem uma porta de entrada nesses segmentos para abrir os olhos dessas pessoas de que vocês não querem combater efetivamente o PT, a esquerda, com práticas diferentes,
com um candidato que tenha menos rejeição, que possa se tornar mais conhecido sem ganhar o ódio do eleitorado independente, moderado, a rejeição. Quer dizer, você tem uma abertura. E o Renan Santos, como qualquer outro candidato, o Caiado ou o Zema, fazendo esse tipo de movimento, eles vão estar fazendo movimentos certos. Nesse momento, o Renan fez um movimento certo no agronegócio, até para evitar o descolamento do Caiado, dele e do Zema. Quer dizer, que o Caiado cresça em razão do seu histórico lá do Centro-Oeste, em razão de ele já ter concorrido com o Lula desde 1989, dele já ser mais veterano na política, já ter sido governador eleito e reeleito. Então, se tenta conter ali um crescimento do cara, tá lá, estou aqui também e tal, olhem para mim. Então, assim, é um movimento que tem que ser feito por um candidato. É saudável que eles disputem esses segmentos do eleitorado. O que não me parece muito saudável é ficar uma candidatura de um polo que já está bastante desgastado, sendo escolhida só pela rejeição ao outro lado, sem que as pessoas realmente endossem as práticas verdadeiras, reais, que esse candidato, no caso Flávio Bolsonaro ou a sua família, tem. Se você chegou até aqui, aqui não é só corte, é resistência contra a narrativa de sempre. Se inscreve. Cada inscrito é um voto de confiança. E deixa nos comentários. Você concorda com esse ponto? Eu leio todos.